Brasil Notícias. Entrevista em Foco. Olá, seja muito bem-vindo ao Entrevista em Foco. Eu sou a repórter Fátima Gameiro e no quadro de hoje vamos falar sobre o silêncio dos filhos, que nem sempre é interpretado pelos pais de forma tranquila. Pelo contrário, muitas vezes desperta preocupação, dúvidas e até angústia. Quando crianças e adolescentes se fecham em seus quartos, permanecem longos períodos conectados a dispositivos móveis e reduzem a comunicação com a família, é comum que pais sintam desconforto e insegurança diante dessa mudança de comportamento. No entanto, estudos nas áreas de comportamento e psicologia mostram que crianças e adolescentes expressam emoções de maneiras diferentes, apontando que o silêncio pode estar relacionado à introspecção, insegurança ou até mesmo à dificuldade de se comunicar, inclusive com pessoas próximas. Para entender mais sobre este assunto, hoje eu converso com Maurílio Brandão, médico de família com atuação em medicina integrativa naturalista. Seja bem-vindo, Dr. Maurílio. Olá, Fátima. Eu estou muito contente de termos essa oportunidade de veicular, então, essas informações para que muitas pessoas possam ter proveito e se beneficiar do que é este tema tão importante e, de certa forma, preocupante quanto ao comportamento dos jovens, crianças, adolescentes. A primeira pergunta que eu tenho para o senhor hoje é: quais são os fatores que levam crianças e adolescentes a se comunicarem menos? Em relação a essa primeira pergunta, eu posso te dizer que, em primeiro lugar, é fundamental que se tenha em consideração a presença das redes sociais, com a comunicação virtual, teclada, eventualmente por áudio e vídeo, mas que em grande parte se dá remotamente. Outro ponto importante é que é justamente também resultante desse tempo ocupado com os celulares, as redes sociais, que é a redução de contatos reais. E quando eles existem, tem ainda com muita frequência a presença da tecnologia, fazendo com que as pessoas estejam umas ao lado das outras, mas cada um dentro do seu mundo. E às vezes se conectando com a pessoa ao lado, mas também por mensagem, e não tanto do ponto de vista de olhar olho no olho, sem toque. Então, é importante hoje a redução que houve sem a presença de tecnologia, especialmente dos celulares, quando as pessoas têm contato diretamente entre si e sem nenhum outro intermediário. Isso leva a uma redução da capacidade de se tornar visível, de ficar exposto a impressões ou expressões que possam ser indesejáveis, críticas ou mesmo entendidas como ameaçadoras por conta da falta de hábito de se lidar pessoalmente na convivência do que de se considerar o natural do ponto de vista de um relacionamento humano. Então, isso acaba trazendo também abordagens ríspidas, agressivas, autoritárias ou mesmo ameaçadoras por parte dos pais e familiares. Então, estes fatores, dentre outros, que nós podemos trazer. Doutor, então, a partir do que o senhor trouxe, a gente entende que essa forma de se comunicar menos poderia ser um comportamento automático, não significa que é falta de amor, falta de afeto pelos pais? Nós temos sim uma habitualidade do nosso comportamento que em grande parte em todos nós se dá daquilo que nós podemos chamar de uma forma automática, ou seja, nós automatizamos padrões que acontecem dessa forma e que, mesmo que haja uma dedicação por parte dos pais, pode não ser também o tanto que compete, vamos dizer, que compõe-se de uma forma a se sobrepor a esta forte influência, se não assediosa, dos meios de comunicação, principalmente através do uso dos celulares. Agora, sem dúvida, a falta de atenção, consideração, dedicação de tempo em estar ao lado e disponibilidade para conversar, manifestar carinho e amor e solicitar também carinho e amor dos filhos é também uma condição que infelizmente tem estado presente do ponto de vista da reverência dos pais. Então, a gente pode pensar que numa condição normal do cotidiano, isso já é uma questão preocupante. Quando o ambiente é tóxico, a situação pode se tornar ainda pior para a criança, adolescente ou jovem? Sem dúvida.
quanto mais houver de desarmonia, desentendimento, conflitos, discussões, disputas, brigas, agressões verbais ou até mesmo físicas, maior é a tendência de reduzir as possibilidades e capacidades de se comunicar. E isso acontece de um modo inversamente proporcional, ou seja, quanto menor a idade, maior a dificuldade em se comunicar e maior o risco de consequências e danos. Então, neste caso, nós poderíamos entender que a criança, jovem ou adolescente, pode passar a ficar em silêncio para se proteger? É uma forma aquela pela qual as crianças ou adolescentes encontram. Sem dúvida, é uma maneira que se tem de não responder às perguntas e provocações e deixar obscuro qual é o verdadeiro estado que a pessoa busca se proteger desta forma. Então, o silêncio, ele pode também ser uma forma de se fazer respeitar em sua individualidade e uma condição emocional que se quer preservar ou manter, sem tanto ter que ser compartilhada. Agora, doutor, esse tipo de comportamento é comum, é uma característica dessa fase da vida ou foi intensificado em razão do uso da tecnologia? Indubitavelmente. Esse é um comportamento que tem se tornado cada vez mais comum e mesmo normalizado. Uma importante razão é esta exposição excessiva e crescente ao uso do celular e das redes sociais que consomem atenção e tempo. Então, a permissão ou mesmo incentivo a esses hábitos por indisponibilidade ou por indisposição dos pais em se dedicar a estar com os filhos de forma presencial e integral pode tornar esse comportamento ainda mais comum. Efetivamente, é o que tem cada vez mais acontecido. E quando o silêncio deve ser visto como um motivo de preocupação? Olha, há várias formas aquelas, mas podemos dizer quando este é acompanhado, já que é um silêncio e não existe tanto uma expressão verbal, mas então quando há atitudes de isolamento, tristeza, apatia, agressividade, associado a comportamentos que expressam essas condições, bem como em aspectos como do apetite, do sono e mesmo de cuidados pessoais, como de higiene, de organização, então são sinais que chamam a atenção junto com o silêncio de que algo está acontecendo. Certo, doutor. Então, para finalizar, eu gostaria de pedir que o senhor nos ajudasse a entender se existe uma maneira de fortalecer esse vínculo, incentivando um diálogo saudável sem pressionar essas crianças, jovens ou adolescentes. É bem importante, Fátima, que tratemos desta perspectiva de solução, apesar de apresentar o problema, mas é importante que as atitudes dos pais entre si, para com os filhos e na relação entre pai e mãe, no caso, são partes de uma construção de afetividade, cuidado, proteção, carinho e amor. Então, a expressão destas posturas de uma forma prática no convívio com as crianças e adolescentes, no cotidiano, são modos de edificar essa construção. Então, um ambiente de diálogo entre os pais e mesmo cuidadores, bem como com outros membros da família, como com outros filhos, traz um modelo de incentivo ao diálogo. A expressão dos pais em relação a si próprios, com relação ao seu estado, às suas percepções, pensamentos e sentimentos, também incentivam a um ambiente de estímulo à expressão dos próprios filhos em relação a si mesmos e aos demais. E manifestações de aceitação, respeito e acolhimento sem julgamentos induzem a uma postura mais segura, cômoda e que deixe o filho, a filha, criança ou adolescente à vontade em seu ambiente para expressar-se de forma mais livre. Este foi o Entrevista em Foco. Hoje eu conversei com o Maurílio Brandão, médico da família e saúde integrativa. Doutor Maurílio, muito obrigada. Eu também agradeço muitíssimo essa oportunidade, Fátima, pois é um tema que a mim traz realmente muita preocupação diante desse momento que vivemos. Eu considero-me um privilegiado de poder ter ocupado esse espaço consigo e me coloco à disposição para outras futuras oportunidades. Muito obrigado.
Você ouviu mais uma edição do Entrevista em Foco.